A paz do Senhor, meus irmãos. Entrando em mais uma parte dessa aula, da última aula do curso, a gente continua na construção do templo e agora, após todo o templo ter sido construído, tudo está formado, após 20 anos de construção, porque 7 anos foram dedicados à construção do templo de Jerusalém e mais 13 anos foram dedicados à construção dos palácios de Salomão, tanto o palácio que ele habitaria quanto que a esposa dele, a egípcia, a habitaria, que ele fez aliança com o rei do Egito e tomou a filha do faraó ali por mulher. Então, após esses 20 anos, ele, de forma a ofertar, de forma a agradecer ao rei Irão de Tiro, ele, para 20 anos, ele oferece para esse rei 20 cidades, ali na região da Galileia, né, a norte de Israel. E ele oferece as 20 cidades, mas o rei Irão ele não se agrada dessas cidades, né? Porque, na verdade, Salomão deu para ele cidades que não eram muito importantes, não tinham uma grande riqueza, não tinha uma boa terra, né? Por isso que ele chama até terras de Cabul. Cabul quer dizer sujo. Então, são terras que não são agradáveis aos olhos de Irão, ele não se agrada dessa oferta, mas ainda assim, Salomão dá essas cidades para ele. Então, isso mostra um pouco de ingratidão por parte de Salomão. E após isso, então, Salomão ele faz uma oração, uma longa oração, de forma a consagrar esse templo ao Senhor. Finalmente ele construiu aquele templo, finalmente ficaram prontos. Metade do seu reinado foi para a construção do templo e dos palácios, uma vez que Salomão reinou 40 anos sobre Israel e 20 anos foi só para a construção desses prédios, desses edifícios. E esse templo, então, ele consagra esse templo, faz uma longa oração, falando para Deus: Deus, quando vier a cerrar os céus, não tiver chuva, e o teu povo clamar a ti, que o Senhor abra os céus, que o Senhor nos ouça. Quando tiver fome sobre a terra, e o teu povo clamar a ti, que o Senhor nos ouça. Ele vai falando várias coisas assim, Quando acontecer tal coisa, e teu povo clamar a ti, que o Senhor ouça. Ele fala várias coisas assim. E é aquele texto muito conhecido, Deus responde para Salomão, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter os seus maus caminhos, buscar minha face, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, e toda oração que se fizer nesse lugar, fazendo referência ao templo, será ouvida. Então, assim, exigia-se do povo, para que Deus ouvisse, que o povo se humilhasse, que o povo se arrependesse de fato. Não era algo tão simples como, não, vocês podem fazer o que vocês quiserem e que eu vou ouvir. Não. A condição para que Deus respondesse ao povo e ouvisse a oração do povo é que o povo de fato se humilhasse e retornasse aos caminhos de retidão, retornasse aos caminhos de obediência. E após Salomão então consagrar esse templo, iniciar essa consagração nesse templo, a Arca da Aliança ela retorna, ela não tinha entrado ainda no templo, a última mobília ali do antigo tabernáculo que entra no templo é a Arca da Aliança. Ela estava separada num local e ela foi o único item da mobília original ali do tabernáculo que continuou em serviço. Os candelabros tinham mudado, o altar do sacrifício tinha mudado, a bacia de bronze tinha sido mudado, mas a arca não. A arca ela permaneceu sendo a mesma, porque nada podia substituir o trono de Deus, nem a lei de Deus que estava dentro da arca ali com as tábuas da lei dadas a Moisés. E o fato desse culto de consagração ter sido realizado numa determinada época, ela foi realizada na época da festa dos tabernáculos, juntamente com a festa dos tabernáculos. E tem um simbolismo, A festa dos tabernáculos é também conhecido como festa das tendas, porque simboliza aquela passagem no deserto que os israelitas ficavam em tendas. Então toda essa passagem, essa transição, essa longa peregrinação no deserto que o povo ficava em tendas é o simbolismo da festa dos tabernáculos. Porque a arca havia conduzido Israel durante a jornada toda do povo no deserto, Ela era o item ali que representava a glória de Deus, ali o propiciatório, que era a tampa da arca, que representava o trono de Deus. Então, eles mantiveram esse item ali no templo, e é a última coisa que chega no templo. Então, após a chegada desse item, desse utensílio, eles consagram ali de fato o templo, e diz que a glória do Senhor invadiu aquele lugar, os sacerdotes estavam ali ministrando, eles não conseguiam ver porque uma nuvem tomou conta daquele lugar ali. Então eu imagino como deve ter sido grandioso aquele dia, como deve ter sido tremendo aquele dia ali, a nuvem de glória do Senhor ali dentro, tomando aquele lugar. Então foi realmente um momento muito, muito incrível na história dos israelitas nessa consagração do templo de Jerusalém. E algo que chama atenção no texto bíblico é que ele diz que a arca, dentro da arca existia apenas agora as leis,
a lei de Deus existia dentro da arca. Não tinha mais a vara de Arão e não tinha mais o pote com maná, de uma forma a mostrar que o povo não era mais peregrino, não necessitava mais daquele maná, né? Mas o que o povo necessitava, na verdade, era se inclinar e observar as leis do Senhor, obedecer às leis do Senhor, né? E é o que Deus vai falar para Moisés para Salomão o tempo todo. Se o meu povo observar as leis, se o meu povo obedecer, se você obedecer às minhas leis, eu vou firmar o teu reino, eu vou te dar descendência, assim como eu fiz com o teu pai Davi, né? E várias vezes Salomão faz referência a 3 homens muito importantes: aquele que recebeu a promessa, Abraão; aquele que recebeu a lei, que era Moisés; e aquele que firmou o reino, né? O rei Davi, seu pai. Então Deus, ele faz referência várias vezes a esses 3 homens, né? Mostrando a importância deles até a chegada daquele momento de consagração. E a glória, ao encher o templo, ela nos faz lembrar daquela passagem quando os filhos do sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles levam a arca para o campo de batalha contra os filisteus, e a arca ela é roubada, né? Ela é tomada ali pelos filisteus e levados para o templo de Dagon. E a esposa de Finéias, ela dá à luz, e durante o parto, ela sabendo que vai morrer também, ela coloca o nome do seu filho de Icabode, fazendo referência à tomada da arca, né? Que significa foi-se a glória de Israel. E naquele momento, então, a gente via que a glória de Israel tomava o templo, né? Mostrando a volta da glória de Deus sobre ali a habitação, né? Sobre o templo ali de Salomão. Então, como é contrastante quando a gente olha a glória de Deus indo embora pela desobediência do povo, e agora a glória de Deus retornando pela obediência e consagração do povo também. Isso é algo tão profundo que, né, não era a arca em si um amuleto, um objeto que Ofni e Finéias acharam que era só levar a arca que eles teriam vitória. Não, a presença de Deus transcendia isso. Então, não é à toa que quando o povo de Israel começar a pecar, começar a andar novamente em desobediência, ali quando já tem a divisão do reino, né, o povo de Judá, no caso, começar a desobedecer ao Senhor, a idolatrar, eles vão ser destruídos pelos babilônicos. E um profeta muito importante nessa época, o profeta Ezequiel, e ele tem uma visão da glória de Deus deixando o templo, deixando a terra de Jerusalém. Então mostrando que sim, a glória de Deus poderia sair de cima do povo, como ela poderia retornar sobre o povo, como retornara nesse momento então da história de Israel. E da mesma forma, assim como Deus mostrou para Ezequiel a glória de Deus indo embora do templo quando os babilônios invadem, ele também mostrou para Ezequiel que a glória voltaria na pessoa de Cristo. E uma vez que Cristo vem à terra, ele traz a glória do Senhor sobre a terra, ele traz a glória do Senhor até nós, né? E na sua plenitude, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Cristo ele manifestou a glória do Senhor, né? E manifesta a glória do Senhor em nós até hoje, né? Até que veio, né? Lá em Atos 2, aquele texto muito conhecido, quando o Espírito desce, né? Sobre o dia de Pentecostes ali, o Espírito Santo ele desce, e ele passa então a habitar em cada um, né, dos filhos de Deus individualmente, né, mostrando que nós agora somos o templo dele, nós somos a habitação do Senhor. E assim como ele veio até nós, veio habitar em nós, ele veio também habitar na igreja local, na igreja universal, o povo de Deus, o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, até que Jesus, né, venha para nos levar para a glória eterna, né? O nosso privilégio e responsabilidade é glorificar a Deus, né? Enquanto servimos aqui na terra, cada grupo de cristãos que adora o Senhor em espírito e em verdade deve, né, manifestar essa glória de Deus, uma vez que nós somos a habitação dele. E após toda essa consagração, né, essa construção bem sucedida, Salomão então ele começa a fortificar o seu reino, né? Porque ainda que Salomão fosse um grande guerreiro, né, era mais um diplomata, né, que fazia muitas alianças com os povos ao redor, mas ele começa a fortalecer o seu reino, né? Porque ele sabia que poderia em algum momento haver guerras, então ele vai fortificar a cidade de Ramate, ele vai também fortificar uma cidade chamada Hazor, Megido, e Gezer, transformando essa cidade em cidade de celeiro, né? O que seria essa cidade de celeiro? Eram lugares, né, onde eram armazenados carros, cavalos, armas, alimentos para as tropas israelitas, né? Porque se houvesse alguma fome sobre a terra ou alguma investida inimiga, ele teria, né, essa reserva, ele teria esse material a ser utilizado nesses confrontos. Ele também fortifica uma área que Davi começou a estabelecer, a fortificar, chamada Milo, né, ou Miló, que é uma área de terraços adjacentes aos muros, né, de Jerusalém, né, que reforçava a sustentação das muralhas, né, de Jerusalém e dava uma maior proteção à cidade, né.
A palavra Milo, né, significa encher, né? Tratava-se mesmo de uma fortificação cheia de terras, né, aterrada. Foi uma obra que foi iniciada por Davi, e Salomão deu continuidade a isso. E só para que não passe despercebido, né, uma vez que o templo estava ali agora em Jerusalém, as festas eram comemoradas ali em Jerusalém também, né? Porque teria agora um centro de adoração, né? Que ficou como sendo um centro religioso para Israel, Jerusalém. Então as três principais festas, as festas anuais, chamadas também de festas fixas, eram comemoradas ali em Jerusalém, né? E as três festas eram a Páscoa, a festa de Pentecostes, né? E a festa dos tabernáculos. Então a Páscoa servia para lembrar, né, o livramento do povo da escravidão no Egito, e a festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, comemorava o cuidado de Deus, né, durante os anos que eles passaram no deserto. E a festa dos Pentecostes, também conhecida como festa das primícias, celebrava a bondade de Deus, né, ao enviar as colheitas ali anuais. E nós terminamos essa parte, né, falando sobre a visita da rainha de Sabá, né, uma mulher que o historiador Flávio Joséfo traz sendo uma mulher chamada Nícolis. E essa visita ela foi, sem dúvida, motivada, né, tanto pelos empreendimentos de Salomão, quanto pelo próprio desejo dela de conhecer o rei, né? E ela traz muitos presentes para ele, e a intenção dela é ver mesmo as glórias do reino de Salomão, testar a tão estimada sabedoria que Deus deu a ele. E Sabá era uma nação rica e altamente civilizada, situada ali na região sudoeste da Arábia. Ela traz muitos presentes caros que também serviram de amostra daquilo que seu país tinha, né, a oferecer. E Salomão vai tomar mais uma vez, assim como ele já tomava de tantos outros homens e mulheres que vinham visitá-lo, tomar presentes. Ele se enriquece muito dessa forma também. E essa mulher, ela fala, né, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Fala que nunca mais vieram especiarias em tanta abundância como aquela mulher entregou a Salomão, né? E contrastando com isso, Salomão vai falar em Eclesiastes, né? A vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ele vai falar, melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Por que será que Salomão está falando isso, né? Se ele está ali no pináculo, né, no lugar mais alto ali, onde Deus colocou ele, por que ele vai falar isso, né? E é algo que nós vamos ver na nossa próxima parte dessa aula, o porquê que Salomão está falando uma coisa dessa, se ele conquistou tudo aquilo que um homem poderia conquistar. Fama, riquezas, reconhecimento. E será que isso seria suficiente diante de Deus? Isso é algo que nós vamos ver na próxima aula. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor.